Olá, pessoal, sou eu novamente. Vamos falar um pouco mais sobre o núcleo, sobre a célula eucariótica, sobre essa organela tão especial que guarda o manual da célula. A gente hoje vai falar um pouco de você, núcleo. Acorda aí. Acorda aí, núcleo. Vamos trabalhar. Quais são mesmo os componentes estruturais desse núcleo dessa célula eucariótica? Nós sabemos que o núcleo, ele apresenta. Aqui a gente vê o núcleo interfásico, ou seja, o núcleo daquela célula que não está necessariamente no processo de replicação. Nas células do nosso corpo, o status do núcleo é chamado de núcleo interfásico, entre uma fase de mitose e a próxima. E muitas das nossas células diferenciadas estão permanentemente em uma das etapas do núcleo interfásico, que nós chamamos de GO ou fora do ciclo celular. Nesse núcleo, a gente pode observar que ele apresenta uma estrutura chamada envelope ou envoltório nuclear, que é constituído por duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. Essas membranas delimitam o espaço perinuclear e em algumas regiões as duas membranas se encontram formando os poros, se fundem formando os poros nucleares. E esses poros nucleares têm um importante papel no trânsito de material entre o citoplasma e o interior da organela. Associada à membrana interna, nós encontramos a lâmina nuclear, que é um conjunto de componentes do citoesqueleto formado de filamentos intermediários compostos das proteínas laminas, que dão sustentação, suporte à forma do núcleo. A gente consegue observar ainda aqui na membrana externa do envelope nuclear a presença de ribossomos. Isso é importante para a gente lembrar que essa porção da membrana é contínua com o retículo endoplasmático. É contínua com a organela que pode promover a síntese dessas membranas. E os componentes dessa membrana, por fluidez de membrana, vão sendo transportados para compor a membrana interna e externa do envelope nuclear. A gente consegue observar que dentro desse núcleo nós encontramos algumas estruturas demarcadas, como a cromatina condensada em salmão escuro e a cromatina descondensada em salmão mais claro. Essas duas formas da cromatina podem também ser denominadas eucromatina e heterocromatina, onde a eucromatina é a cromatina transcricionalmente ativa. Uma outra região muito demarcada dentro desse núcleo é o nucleolo. O nucleolo está associado à síntese e à montagem, à síntese de RNAs ribossômicos e à montagem das subunidades ribossomais. Essa região do núcleo, conhecida como nucleolo, não é delimitada por membrana, mas tem porções específicas do DNA que codificam o RNA ribossômico. Então, é nessa região que nós temos o centro organizador de ribossomas, onde ocorre a montagem dessas estruturas celulares, os ribossomas. E essa região ela é composta por uma região fibrilar, que é essa F aqui, composta pelas fitas, pelos trechos do DNA que codificam o RNA ribossômico, uma região granular, que a gente consegue ver aqui, que é a região onde está havendo a montagem já das subunidades ribossomais. A gente tem também uma região densa, que é a região onde os RNAs ribossômicos estão sendo transcritos, e é na região densa que a gente tem a associação dos RNAs ribossômicos com as proteínas que vão gerar a região granular, onde as subunidades ribossomais terminam de ser montadas. Todo esse conteúdo nuclear está envolvido pelo nucleoplasma. E o que é o nucleoplasma? O nucleoplasma é a solução aquosa que contém todas as proteínas envolvidas na manutenção da cromatina do genoma, envolvidas na replicação, envolvidas na transcrição, envolvidas no empacotamento desse DNA.
Também no nucleoplasma nós encontramos nucleotídeos e nucleosídeos que estarão envolvidos na síntese de DNA, na replicação, ou na síntese de RNA, na transcrição. Então, aqui a gente consegue lembrar todos os componentes da estrutura nuclear. Apesar do material genético contido em todas as nossas células ser idêntico, o nosso DNA em cada uma das nossas células tem a mesma quantidade de nucleotídeos e a mesma sequência nos nossos cromossomos, a forma dos núcleos dessas células que armazenam esse manual que é o DNA, ela é diferente. Então, células diferentes apresentam formas estruturais de núcleos diferentes. E isso tem uma relação com a forma da célula, com a função da célula e, consequentemente, com os genes que são expressos nessas células. Por isso, esses núcleos vão apresentar uma morfologia diferenciada em cada tipo celular. E nessa imagem, é possível a gente ver nessa eletromicrografia da medula óssea que é um tecido de onde as células tronco hematopoéticas vão formar as células sanguíneas. A gente pode observar que na medula óssea a gente tem núcleos nas células com formas irregulares. Então, a gente vai ter as células promielócitas, então a gente vai ter células tronco multipotentes mieloides, e essas células tronco, elas vão estar envolvidas, por exemplo, na formação de mielócitos, na formação de neutrófilos, na formação de eosinófilos, basófilos, e essas células têm núcleos diferentes. Então, na medula óssea é possível observar essa diversidade nas formas nucleares. Então, aqui a gente observa, ó, em a gente tem esse núcleo em forma de S. Esse núcleo em forma de S, ele pode acontecer, por exemplo, em eosinófilos. Então, aqui a gente tem em 2 um núcleo em forma de U, em 3 a gente tem 2 núcleos arredondados, em 4 a gente tem um núcleo mais alongado, a gente tem em 5 uma cromatina mais descondensada, então a gente pode ter aqui um promielócito, uma célula precursora, em 6 a gente tem uma cromatina mais condensada. Então, essas cromatinas mais condensadas, a gente pode ter, por exemplo, um eritroblasto, já numa fase terminal para a formação de uma hemácia, de um eritrócito. Então, é interessante essa imagem, porque elas nos mostram a diversidade dessas células. Aqui a gente consegue observar um núcleo já bem compactado, uma sugestiva de que isso aqui é um eritroblasto, que vai dar origem a um eritrócito. Então, o que a gente tem aqui nessa imagem, essa diversidade de formas de núcleos que são compatíveis com as diversidades de formas celulares que a medula pode gerar por ser um reservatório de células tronco do tecido hematopoético. Então, a gente pode ver que durante a maturação dessas células, a gente vai ter formas diferentes e também núcleos diferentes. Vamos falar um pouco sobre o envoltório nuclear, ou envelope nuclear, também conhecido por alguns como carioteca. Teca quer dizer casca, quer dizer concha, e cario é a concha que envolve o caroço, o núcleo. Então, esse termo carioteca, ele vem sendo abolido, e essas duas unidades de membrana são atualmente conhecidos como envelope ou envoltório nuclear. Nessa eletromicrografia, a gente consegue visualizar as duas membranas que compõem o envelope nuclear. A gente consegue perceber aqui, marcado aqui nessas setas, a gente consegue ver os poros nucleares, e aqui na seta vermelha a gente consegue ver ribossomos associados à membrana externa do envelope nuclear. Enquanto que em amarelo a gente consegue ver a seta está apontando a ligação da lâmina nuclear com
a membrana interna do envelope nuclear, que é formado por essa membrana externa e essa membrana interna aqui, e esse espaço perinuclear entre as duas membranas do envelope. Também é interessante a gente demarcar que esse envelope nuclear, a sua membrana externa, ela é contínua com retículo endoplasmático. Então, aqui a gente consegue ver túbulos, ramificações do retículo endoplasmático aqui e aqui também apontado pela seta branca. Então, mais uma vez mostrando aqui os complexos dos poros nucleares, delimitados, demarcados pela nossa setinha azul aqui, visivelmente, os complexos dos poros nucleares. Então, essa é a membrana nuclear, o envelope nuclear formado por esse sistema de duas unidades de membrana. Uma externa, a membrana externa em contato com o citoplasma, e uma membrana interna em contato com o nucleoplasma. Essa membrana interna ela está intimamente associada com a cromatina e com a lâmina nuclear, que dá a forma desse núcleo, que sustenta essa membrana, que forma uma espécie de matriz de sustentação da estrutura nuclear. Essa membrana nuclear, ou envelope nuclear, tem um papel seletivo na movimentação bidirecional entre o núcleo e o citoplasma, atuando como barreira desse movimento. E que movimento seria esse? Aqui a gente tem o envelope nuclear, composto pela membrana externa e interna, o espaço perinuclear. Como eu falei, essa membrana é contínua com retículo, e essa membrana interna ela está em contato direto com a lâmina nuclear e com a cromatina, dando a forma desse núcleo que contém o DNA, que contém essa cromatina associada à membrana e à matriz nuclear ou lâmina nuclear. Esse trânsito entre o citoplasma e o nucleoplasma ocorre através dos poros nucleares. Então, os poros nucleares vão permitir as trocas entre o núcleo e o citoplasma. E que trocas são essas? Essas trocas são a saída do que é transcrito e produzido no núcleo para o citoplasma, onde ele vai ser traduzido, um RNA mensageiro, em uma proteína, onde os ribossomos irão atuar nessa síntese de proteínas com o auxílio dos RNAs transportadores, que trarão os aminoácidos para a síntese de proteínas. Então, essas membranas, as duas membranas, também são membranas biológicas, logo são bicamadas fosfolipoproteicas. Elas estão, como eu falei, associadas à membrana do retículo endoplasmático, então os componentes desse envelope nuclear são produzidos no retículo. Então, a membrana nuclear externa, ela é, como já informado, é associada ao retículo endoplasmático rugoso e apresenta em sua superfície, voltada para o citoplasma, ribossomos associados a essa superfície, aqui na membrana, no envelope, na membrana externa do envelope nuclear. Já a membrana nuclear interna, ela apresenta conexões proteicas com proteínas da lâmina nuclear e componentes da cromatina, ou seja, se associa a proteínas que estão formando a cromatina com o DNA. Esse envelope nuclear, ele tem uma grande importância em conter esse DNA e também em proteger a estrutura desse núcleo, garantindo a manutenção da concentração e da composição seletiva no nucleoplasma, protegendo o DNA, por exemplo, de alterações químicas que possam promover mutações e danos ao material genético. E como ocorre esse tráfego entre o citoplasma e o nucleoplasma, ou seja, como entra material do citoplasma através dos poros para o núcleo e como sai material do núcleo para o citoplasma. Então, o que a gente vê aqui nessa micrografia são os complexos dos poros nucleares, aqui demarcados com essa chave aqui, e nesse complexo dos poros nucleares, nós também podemos observar eles aqui, parecem rosetas na superfície das membranas do envelope nuclear, os poros, e a quantidade de poros nucleares vai depender da atividade celular.
Quanto mais transcrição essa célula realiza, mais poros nucleares ela vai apresentar. Isso tem um significado, significa que aquela célula é transcricionalmente ativa, ela sintetiza muitas proteínas, então ela requer muitos RNAs mensageiros, transportadores no citoplasma e ribossomos. E esse tráfego desse material, que é produzido a partir da transcrição do DNA dentro do núcleo, para o citoplasma, vai acontecer via poros nucleares. Então, se a célula é transcricionalmente muito ativa, ela vai apresentar muitos complexos dos poros nucleares, porque é através desses poros que essa membrana controla a passagem de proteínas necessárias ao núcleo, que vão ser traduzidas no citosol e enviadas para o núcleo, e também o tráfego de RNAs, ribossomas, do núcleo para o citoplasma. Então, há uma constante difusão através dos poros nucleares. E essa difusão simples, ela ocorre para pequenas moléculas e o transporte ativo com gasto de energia através desses poros nucleares para moléculas grandes, como proteínas, ribossomos, RNAs. Todas essas estruturas precisarão passar pelos poros nucleares por um transporte ativo com gasto de energia. Então, o que a gente vê aqui é um poro, o complexo do poro, formado por ribonúcleoproteínas ou nucleoproteínas do canal, ou nucleoporinas. Essas nucleoporinas, elas compõem esse anel aqui que forma o poro. Então, a gente tem essas proteínas que compõem o anel do poro nuclear que compõe a membrana. A gente tem nucleoporinas que dão suporte, que estão delimitadas aqui em vermelho. E a gente tem aqui no meio, com estruturas desordenadas, as nucleoproteínas do canal. Aqui, essas fibrilas citosólicas, elas são importantes para ligação do material que vai ser incorporado, carregado para dentro do núcleo. Essas proteínas que têm essas regiões desordenadas, essas nucleoporinas do canal, auxiliam no movimento do que vai ser transportado para dentro ou para fora do núcleo. E essa regiãozinha conhecida como cesta nuclear, ela vai ser importante na recepção do material que é importado do citoplasma para o núcleo e também na exportação do que sai do núcleo para o citoplasma. Então, aqui está representado a estrutura dos complexos dos poros nucleares, ou NPCs, que nós vemos aqui em microscopia eletrônica. Aqui a gente tem tanto a microscopia eletrônica de transmissão, como a gente tem a microscopia eletrônica aqui mostrando a estrutura desses poros em roseta, nessas três imagens aqui apresentadas. Então, aqui mostrando rapidamente esse transporte através dos poros nucleares. Como a gente conversou há pouco, como era o tráfego através desses poros nucleares. Então, moléculas pequenas, como íons, nucleotídeos, atravessam esses poros por difusão passiva, sem consumo de energia. No entanto, moléculas grandes precisam do gasto de energia num transporte ativo. Esse transporte ativo vai envolver a modificação conformacional do diâmetro do canal do poro para que, por exemplo, proteínas como estonas, DNA polimerases, RNAs polimerases, fatores de transcrição, proteínas envolvidas na condensação do DNA, como condensinas e coenzinas, possam ser transportadas de onde elas são sintetizadas, que é o citosol, para onde elas atuam, que é no nucleoplasma, atuando sobre a manutenção, replicação e transcrição do DNA, que é o manual da célula. Esse manual da célula é constantemente acessado para a transcrição. O DNA no núcleo, ele tem uma função, ele serve como manual para a produção das proteínas que a célula, dos RNAs que a célula precisa para a sua manutenção. Então, esse DNA, ele vai ser transcrito em formas de RNAs, sejam RNAs mensageiros, transportadores, RNAs ribossômicos, que permitem a montagem dos ribossomas. Todos esses são componentes importantes na síntese de proteínas e são macroestruturas.
Então, tanto os RNAs mensageiros, quanto os RNAs ribossômicos, quanto os RNAs transportadores ou de transferência serão transportados, exportados do núcleo através dos poros nucleares por transporte ativo, com gasto de energia. As subunidades ribossomais montadas no nucleolo serão exportadas para o citoplasma. Então, a gente sabe que o RNA ribossômico dentro do núcleo se associa com ribonucleoproteínas, formam as subunidades ribossomais no nucleolo e são transportadas essas subunidades para o citosol, onde ocorre a tradução. Todo esse transporte desses componentes, macroestruturas e macromoléculas, será por transporte ativo pelos poros nucleares. E como ocorre essa importação de proteínas do citoplasma para o núcleo? A gente lembra que proteínas, gente, não esqueçam disso, proteínas são sintetizadas por ribossomas no citosol, hein? Não me deixem chateada, vocês lembram disso. E as proteínas nucleares são sintetizadas por ribossomas livres nesse citosol. Essas proteínas têm um sinal, uma parte da sequência é um sinal de localização nuclear, SLN. E nesse citoplasma existem proteínas que funcionam como receptoras para facilitar a importação de proteínas nucleares. E esses receptores têm um nome muito sugestivo, são as importinas. O que a gente observa aqui nessa figura do nosso livro é que essas proteínas que parecem aqui um S são as importinas específicas para determinadas sequências, determinados sinais de localização nuclear. Então, a gente percebe que essa forma dessa proteína, ou seja, a sequência de aminoácidos e a estrutura nessa porção dessa proteína é reconhecida por essa importina e forma um complexo importina, proteína carga, proteína que será levada para o núcleo. Isso a gente observa na proteína 1, ó, a importina tem um sítiozinho que acopla esse sinal de localização nuclear, que é específico de cada importina para cada carga. Aqui do lado a gente tem um sistema de importação que envolve uma proteína adaptadora. Então aqui a gente tem o receptor, a importina nuclear, e aqui a gente tem uma proteína adaptadora que permite que essa proteína carga seja associada a esse complexo e possa, em conjunto com essas duas proteínas aqui, a importina e a adaptadora, ser transportada pelo poro nuclear para onde? Para dentro do núcleo. Então, a gente chama isso de importação de proteínas do citoplasma para dentro do núcleo. Como ocorre essa importação? O que a gente está vendo aqui é a importina, o receptor de importação nuclear, e aqui a gente tem a carga. Quando eles se associam, eles formam um complexo, ou seja, a proteína que vai ser importada, que tem a sequência sinal de localização nuclear, o SLN, vai acoplar nessa proteína importina, no receptor de importação nuclear, forma esse complexo e essas fibrilas que ficam voltadas para o citosol, as fibrilas citosólicas, vão capturar esse complexo e mediar o transporte através do poro nuclear. Chegando aqui, a gente tem essas proteínas que são envolvidas, essas nucleoporinas, que são envolvidas na movimentação desse complexo para dentro do núcleo através dos poros. Então, quando chega aqui no núcleo, aqui no nucleoplasma, eu tenho que desacoplar essa proteína nuclear desse receptor de transporte. Para isso, a gente vai ter a atuação de uma proteína importante chamada RAN-GTP, que é uma proteína que tem atividade GTPásica e é envolvida numa mudança conformacional nesse receptor para ele soltar, liberar a carga no nucleoplasma e retornar acoplado com a RAN-GTP para o citoplasma, onde novamente eu vou poder reutilizar essa importina para o transporte de outra carga. Mas para isso, eu tenho que desacoplar essa proteína RAN-GTP que veio associada com a proteína, com a importina. Para isso, a RAN-GTP terá sua atividade GTPásica ativada,
fazendo com que ela perca afinidade, porque ela sofre uma mudança conformacional, perca afinidade pelo receptor, se dissociando dele. Então, ela fica aqui no citoplasma quando ela hidrolisa o GTP em GDP, liberando fosfato inorgânico. Já a exportação, a gente falou da importação, agora a gente vai falar da exportação, ou seja, algo que é produzido aqui no núcleo, montado aqui no núcleo e vai ser levado para o citoplasma. Essa exportação é feita com a ajuda de um receptor de exportação nuclear. Como é que esse receptor de exportação nuclear chega no núcleo? Ele chega acoplado com auxílio de proteínas importinas, ele tem sequências que permitem com que essa fibrila citosólica carregue ele para o poro nuclear e que ele venha aqui para dentro do nucleoplasma, onde ele vai ser carregado com uma proteína ou com uma estrutura que deve ser encaminhada, associada a proteínas, para o citoplasma. Então, a gente sabe que aqui saem do núcleo estruturas como os RNAs, macromoléculas como os RNAs mensageiros, RNAs de transferência, transportadores e os ribossomas. Então, essas estruturas, elas são exportadas do núcleo para o citoplasma com auxílio dessa proteína, que é um receptor de exportação nuclear chamado exportina. A exportina reconhece sequências de localização de exportação nuclear em proteínas que se associam a RNAs mensageiros, RNAs de transferência ou transportadores e também as ribonucleoproteínas que fazem parte dos ribossomas. E é associada a essas sequências específicas nessas proteínas com esse sinal de localização nuclear que a exportina permite o transporte dessas macromoléculas para o citoplasma. E para isso, ela também terá que se associar, para mediar esse transporte, a RAN-GTP. Então, a RAN-GTP acopla na exportina, causando uma mudança conformacional que permite com que esse domínio aqui encaixe com a proteína carga ou com a macromolécula associada a essa proteína carga, RNAs ou ribossoma, a estrutura supramolecular ribossoma, acoplam a essa exportina, mediando a abertura desse canal e o transporte ativo dessas moléculas, dessas macromoléculas, do núcleo onde o RNA é transcrito para o citoplasma, onde ele vai ser empregado na síntese de proteínas. Novamente, para a proteína receptora se dissociar dos seus componentes, do que ela exportou, ela vai ter que apresentar uma hidrólise da RAN-GTP em RAN-GDP, liberando a exportina e o material, a macromolécula ou o complexo supramolecular, se for um ribossoma, que foi transportado nessa exportação. Então, a RAN-GDP, ela vai ficar dissociada da exportina e a carga também. Como é que essa RAN-GDP pode ser reciclada? A célula está constantemente nas mitocôndrias produzindo ATP e GTP. Esse GTP vai interagir com a RAN-GDP. A RAN-GDP desliga-se do GDP, se associa ao GTP, toma uma conformação que permite que ela seja importada para dentro do núcleo, onde ela vai promover e mediar esses dois transportes. O transporte de retorno da importina, para que ela possa importar material para dentro do núcleo, e também o transporte de material com auxílio da exportina para o citoplasma. Uma outra estrutura importante do núcleo é a lâmina nuclear. Como a gente já relatou, ela é formada por filamentos intermediários do citoesqueleto, proteínas fibrosas, chamadas laminas. Aqui a gente consegue ver essa estrutura nuclear. Vocês lembram quando a gente mostrou na aula? Essa estrutura do citoesqueleto forma como se fosse uma tela, um aramado que dá reforço ao envelope nuclear. Então, a gente vê aqui ela reforçando o envelope nuclear e essa estrutura é extremamente importante para a manutenção desse núcleo durante a intérfase, preservando a forma do núcleo e, consequentemente, protegendo o material genético e muitas vezes até interferindo na regulação da expressão gênica, na regulação da heterocromatina e da eucromatina, das porções que são expressas
na forma de eucromatina, e das porções que são silenciadas na forma de heterocromatina. Porém, na fase da mitose ou na meiose, há um momento em que esse envelope nuclear precisa ser desmontado para permitir que os cromossomos já duplicados sejam divididos para dar origem aos dois novos núcleos das duas células filhas. Então, nesse momento, o envelope nuclear precisa ser desmontado. E aqui a gente está vendo um envelope bem simplificado, mostrando apenas dois poros nucleares, e a gente percebe, olha, que essas porções do envelope nuclear, se dissociando na região dos complexos dos poros nucleares, gerarão pequenos túbulos ou vesículas derivadas do envelope nuclear. Então, o que acontece com o núcleo quando ele sai da intérfase e entra na fase de divisão mitótica ou meiótica, não é que ele é destruído, ele é desmontado. O envelope nuclear é desmontado e os cromossomos são expostos ao fuso mitótico, aos microtúbulos que irão separar esses cromossomos para dar origem às duas células filhas. Então, a gente tem a desmontagem do envelope nuclear e essa desmontagem depende de uma modificação nas proteínas que compõem a lâmina nuclear, que estavam garantindo aquela forma do núcleo. Então, essas proteínas são fosforiladas por quinase. Nesse momento do ciclo celular, há a expressão dessas enzimas que transferem fosfato do ATP para as laminas, e essas laminas fosforiladas geram a condição para a desmontagem do envelope nuclear. Então, na prófase, esse evento de fosforilação vai dar lugar à desmontagem do envelope nuclear. A fosforilação da lâmina nuclear gera a desmontagem ou fragmentação do envelope nuclear. Esse envelope nuclear ele vai ficar no citoplasma, disperso no citoplasma, nessa condição onde as laminas associadas a ele estão fosforiladas, e após o processo de organização que ocorre na metáfase e distribuição na anáfase, no final, na telófase, no final da divisão celular, na telófase, na última fase, logo no início da telófase, a gente vai ter a ação de fosfatases que vão remover os fosfatos das laminas, permitindo que agora esse material genético que foi separado na anáfase no início da telófase possa ser revestido pelo envelope nuclear, formando os dois novos núcleos. Então, aqui a gente vê a telófase tardia e depois aqui vai ter a citocinese, que vai separar esses dois novos núcleos e também o citoplasma, dando origem às duas novas células. Nessa fase da telófase tardia, as laminas já estão totalmente desfosforiladas e os envelopes nucleares dos dois novos núcleos foram reorganizados. Então, aquelas porções que estavam no citoplasma foram reagrupadas, empacotando, envelopando o material genético, dando origem aos dois novos núcleos. Então, essa lâmina nuclear tem um grande papel, uma grande função, que é dar forma e estabilidade a esse envelope nuclear. E, como eu falei, tem um papel importante na ligação da cromatina a esse envelope nuclear. Então, nesse diagrama, a gente vê aqui um envelope nuclear organizado, com aqui a lâmina nuclear, marcadinha aqui em azul escuro, e a gente consegue ver que quando essa lâmina nuclear, essas proteínas laminas são fosforiladas, a gente tem a desmontagem desse envelope nuclear, que vai ficar nesse formato de vesículas ou túbulos, e os cromossomos vão ficar expostos para serem capturados pelos microtúbulos do fuso mitótico e separados. A gente consegue compreender que ao final dessa separação vai ocorrer a desfosforilação e o rearranjo e a reorganização dessa lâmina nuclear. Então, o que a gente sabe é que no início da prófase, a gente tem a desmontagem da lâmina nuclear, o que resulta da fosforilação das proteínas laminas por quinases e, consequentemente, a fragmentação do envelope nuclear, logo no início na prófase, no início da mitose, e também ocorre na meiose. E ao final, lá na telófase inicial, a gente vai ter a fosfatase, removendo os fosfatos, ou seja, desfosforilando a lâmina nuclear, as laminas, restaurando essa estrutura da lâmina nuclear e promovendo a montagem do envelope nuclear
nos dois novos núcleos das células filhas. Então, as laminas tipo B, elas permanecem associadas às vesículas do envelope nuclear, e as laminas A e C, que são outros constituintes da lâmina nuclear, elas se dissociam da membrana, elas ficam dispersas no citoplasma, liberadas na forma de dímeros, mas após a desfosforilação, elas se associam de novo ao envelope nuclear. Então, existem algumas doenças chamadas laminopatias, que resultam de mutações nas laminas A, e elas podem sim causar várias síndromes, várias doenças, como por exemplo as miopatias, que são alterações no comportamento do tecido muscular. Tudo causado por alterações no comportamento de proteínas, componentes da lâmina nuclear, que deveriam funcionar como uma estrutura que dá forma e dá sustentação e estabilidade ao envelope nuclear. Quando elas têm alterações, isso causará consequências nas atividades e na fisiologia daquelas células. A cromatina. A cromatina é a organização do DNA no núcleo. Então, quando a gente pensa no DNA, a gente tem que pensar que essa molécula de DNA, ela vai estar associada com proteínas do tipo estonas e também proteínas não estônicas. Então, essa associação do DNA com diferentes proteínas compõe essa estrutura supramolecular chamada cromatina. Então, a cromatina, ela é o resultado da compactação do DNA com estonas, mas também de regiões que são transcricionalmente ativas, que estão sendo reguladas por diversas proteínas não estônicas, como fatores de transcrição, a própria RNA polimerase, que é uma proteína necessária no processo de transcrição do DNA em RNA, são proteínas que estarão associadas com esse DNA, formando a estrutura da cromatina no núcleo. E quais são os principais estados funcionais da cromatina? A cromatina, ela pode estar na forma de cromatina descondensada ou eucromatina. Então, essa região menos condensada, que é mais estendida, ela é transcricionalmente ativa. Então, os genes são transcritos em RNAs mensageiros, ou RNAs de transferência, ou RNAs ribossômicos, para que aquela célula apresente a expressão gênica. Enquanto que a heterocromatina é um estado funcional da cromatina onde ela está mais condensada e essas regiões, consequentemente, são transcricionalmente inativas ou silenciadas. E a heterocromatina, ela pode ocorrer em duas formas: heterocromatina constitutiva, que é composta, são regiões formadas por sequências gênicas altamente repetitivas, que são heterocromatinizadas de forma constitutiva nas células, e ela vai permanecer condensada. Enquanto a heterocromatina facultativa, em um determinado organismo ou em uma determinada célula, ela vai se apresentar condensada na forma de heterocromatina, mas em outras células ou outro organismo, ela pode estar no estado descondensado, eucromatina. Então, assim como exemplo, eu trago aqui o cromossomo X nas células femininas. A gente tem 2 cromossomos X no sexo feminino, um dos cromossomos é expresso e o outro se encontra na forma de corpúsculo de Barr, que é a forma heterocromatinizada desse cromossomo X adicional. Nessa região, a gente vai ter a formação dessa estrutura bem condensada da cromatina. Se a gente pensar, células no mesmo tecido podem ter o cromossomo X herdado da mãe na sua forma descondensada e o cromossomo X herdado do pai na forma condensada. Já outras células podem ter o inverso, o cromossomo X da mãe condensado, herdado da mãe, e o cromossomo X herdado do pai, descondensado. E como essa cromatina se associa às estonas? Elas se associam formando essas estruturas chamadas de nucleossomos. O nucleossomo é essa unidade estrutural básica da cromatina. É o resultado da associação de DNA com estonas. Essas estonas H2A, H2B, H3, H4 e também a estona H1 são proteínas encontradas apenas nos eucariontes. São proteínas abundantes, são produzidas em alta quantidade, alta síntese,
Tem um caráter básico, porque apresentam aminoácidos carregados positivamente, lisinas e argininas. Então, aqui do lado, a gente consegue ver a cromatina empacotada nas suas unidades básicas, que são os nucleossomos. Então, aqui a gente tem um nucleossomo, 2, 3 nucleossomos. E qual é o cerne, o núcleo do nucleossomo? A estrutura básica do nucleossomo são as estonas, esse conjunto aqui, esse octâmero, formado por duas estonas H2A, duas H2B, duas H3 e duas H4. Então, essas estonas se organizam nesse octâmero, e esse octâmero é envolvido por uma fita de DNA, uma parte do DNA, desse DNA contínuo, se dobra em volta, se enrola em volta desse octâmero de estonas, o equivalente a 147 pares de bases. O comprimento dessa volta é de 147 pares de bases de nucleotídeos. Então, a gente tem a associação desses 147 pares de base, dessa fita com esse comprimento, e entre os nucleossomos, a gente tem uma parte do DNA destendido, que equivale a 200 pares de bases. Então, a gente sabe que a cada unidade de nucleossomo vai ter um intervalo de DNA de ligação, que a gente sabe que é composto, que contém um comprimento de 200 pares de bases de nucleotídeos. Então, a gente aqui, para saber como é a composição desse nucleossomo, foi usado uma nuclease, uma DNase, que digeriu esse DNA de ligação, liberando a estrutura, o cerne. Por que não digeriu o DNA que está envolto da estona? Porque ele está protegido por essa estrutura. Então, o DNA de ligação está mais suscetível à ação da DNase. Então, houve aqui a liberação do componente, dessa partícula, o nucleossomo, e aí essa partícula depois foi dissociada, o DNA foi liberado do octâmero por ação de uma solução salina. Então, a gente tem aqui o octâmero separado, as proteínas foram então dissociadas e reconhecidas, os componentes histônicos dessa estrutura do octâmero, e foi medido, sequenciado e determinado o tamanho desse trecho do DNA que forma o nucleossomo. Então, essa é a organização estrutural da cromatina. Esse nucleossomo contém esse cerne proteico, constituído por essas 8 moléculas de histona. Então, a gente vê aqui do lado esse experimento bioquímico que vai mostrar essa partícula que compõe a cromatina, esse nucleossomo. Então, aqui a gente viu como é a associação. Pense que se eu tenho proteínas histonas carregadas positivamente e um DNA que é ácido carregado negativamente, há uma afinidade entre essas duas macromoléculas, entre as proteínas de carga positiva e o DNA, o ácido nucleico de carga negativa. E é dessa forma que eles se associam para formar o nucleossomo. E como é que esse DNA empacotado na forma desses nucleossomos é acessado? Como é que essa cromatina vai servir? Como é que esse DNA contido nessa cromatina vai funcionar como um molde para a transcrição de RNAs para a síntese de proteínas? Então, o que a gente sabe é que ocorre um deslizamento dos nucleossomos durante a transcrição, deixando disponível trechos desse DNA que está empacotado para que ele se expresse. Então, aqui o que a gente vê é um nucleossomo, e aqui está representando a continuação desse DNA, que são aqueles trechos, aquela porção do DNA que é ligante entre um nucleossomo e outro, e aqui a gente tem o nucleossomo e essa proteína aqui envolvendo o nucleossomo, essa proteína dependente de ATP, envolvendo o nucleossomo, ela está relacionada ao processo de deslizamento ou remodelagem da cromatina. E à medida que ela desliza, ela catalisa a liberação de parte desse DNA, dessa cromatina, para que ele possa ser transcrito. Então, aqui a gente tem, por exemplo, para comparar, uma mangueira. Essa mangueira está enrolada em uma bobina, que seria aqui representando as histonas, né, a parte proteica do nucleossomo, e à medida que você vai desenrolando
abrindo essa mangueira, você vai disponibilizando ela. A mesma coisa acontece com o DNA. Então, o que a gente sabe é que esse processo utiliza energia da hidrólise de ATP para remodelar e deslocar o DNA do seu nucleossomo, afrouxando essa ligação. Olha aqui, eu afrouxo e deslizo esse trecho aqui, ó, deixo disponível esse trecho. Assim, em cada ciclo de ligação do ATP, hidrólise do ATP com liberação de ADP e fosfato inorgânico, você desloca um pouco mais, esse processo desloca um pouco mais do DNA em relação ao octâmero de estonas. Isso permite com que esse trecho aqui, livre do nucleossomo, possa ser transcrito. Então, são necessários vários ciclos desses até que você possa produzir um deslizamento suficiente para que a gente tenha um trecho do DNA contendo o gene que vai ser transcrito e que vai ser importante para a expressão gênica naquela célula. Então, o que a gente está vendo aqui em A é a organização desse complexo, que remodela a cromatina e, consequentemente, facilita a transcrição desse DNA em RNAs. E em B, a gente vê a estrutura desse dímero, né, que é formado por duas subunidades. Isso é uma ilustração. E uma dessas duas subunidades, essas duas subunidades têm ATPases, que aqui estão representadas em verde, as duas subunidades, ligado a um nucleossomo aqui, como a gente está vendo aqui, ó. Esse complexo vai promover, vai realizar o deslizamento do nucleossomo para frente, como se eu estivesse liberando a mangueira aqui, ou para trás, né, na família, nesse complexo de remodelagem, onde eu tenho essa cromatina ISW1, e a estrutura em C do complexo, né, mostrando aqui esse grande complexo de remodelagem da cromatina, como acredita-se que ele desenrole ao redor do nucleossomo. Então, esse complexo RSC de remodelagem da cromatina, de levedura, né, ele está mostrado aqui em verde, ele contém 15 subunidades, incluindo a subunidade que tem atividade catalítica, de catalisar a quebra do ATP em ADP, liberando a energia que faz com que essa parte do DNA seja deslocada. Então, o que a gente está vendo aqui é semelhante a essa bobina aqui, que mantém as voltas dessa mangueira. A gente tem aqui o nucleossomo mantendo as voltas do DNA, que ela volta com 147 nucleotídeos. Então, à medida que eu quero transcrever os trechos do DNA que estão enrolados nesse nucleossomo, eu vou ter um complexo que remodela o DNA, que é dependente de ATP para fazer esse movimento, daqui para cá, liberando esse trecho do DNA para a transcrição. Então, é isso que a gente chama de deslizamento do nucleossomo, que contribui para liberar o DNA para ser transcrito em RNAs. Então, as histonas fazem parte de um conjunto de proteínas envolvidas no empacotamento e na manutenção desse DNA empacotado dentro da célula. O que a gente está vendo aqui nessa imagem é um cromossomo mitótico, totalmente compactado. Esse modelo está mostrando aqui do lado os níveis de compactação da cromatina, que é o nível máximo. Por que a gente tem esse cromossomo mitótico no seu maior nível de empacotamento? Porque esse cromossomo mitótico, ele vai ser movimentado durante o processo de organização para divisão celular, tanto na mitose quanto na meiose. Então, esse processo ele poderia trazer danos ao DNA, por isso, quanto mais empacotado esse DNA está, mais protegido de dano ele vai estar durante essa movimentação e organização para a divisão celular. Então, aqui a gente tem o maior nível de compactação do DNA, nesse caso aqui é um cromossomo mitótico, como a gente vê aqui nessa micrografia. Porém, a gente vai ver os níveis de organização e empacotamento do DNA, começando aqui, desde o DNA totalmente desempacotado, aqui a gente tem a fita dupla de DNA, esse DNA está sendo aqui o resultado de um zoom nesse trecho de ligação aqui entre os nucleossomos, e aqui a gente vê já o começo do empacotamento desse DNA, nessa cromatina, onde a gente vê esse colar de contas aqui, que são cada um dos nucleossomos. Então, o que a gente sabe é que esses nucleossomos, eles vão se dobrar, trechos enormes desses cromossomos, contendo esse DNA empacotado nesses nucleossomos, vão se dobrar em zigue-zague, formando essa fibra de cromatinas dos nucleossomos empacotados, e essas fibras, por sua vez, vão se dobrar ainda mais sobrepostas, formando o que a gente conhece como solenoide. Então, essas regiões,
quanto mais elas forem empacotadas, condensadas com a ajuda de outras proteínas, como as condensinas, elas vão gerar essa região, esse cromossomo mitótico bastante organizado e condensado e mais resistente a danos causados durante a movimentação. Porém, se a célula não está em processo de divisão, se preparando para a divisão, esse grau de compactação não será atingido. Essa compactação aqui, ela ocorre em virtude da presença de algumas proteínas que vão gerar essa condição ideal para a sua separação. Então, no momento que a célula vai se dividir, lá no final da prófase, na mitose, a gente tem o início desse processo mais intenso de compactação que chega ao seu ápice na metáfase. Então, o resultado dessa compactação é que uma molécula de DNA ela é compactada no cromossomo mitótico de forma a ficar 10.000 vezes menor que seu comprimento estendido. Então, isso aqui a gente tem 4,8 micrômetro como tamanho desse cromossomo mitótico, a gente tem, na verdade, uma molécula de DNA que é 10.000 vezes maior que isso. Ou seja, essa molécula de DNA que compõe esse cromossomo tem em torno de 48.000 micrômetros de comprimento, quando totalmente distendido assim. Isso corresponde a aproximadamente 48 milímetros. Então, a gente tem uma molécula de DNA, se ela estiver totalmente distendida, o equivalente a esse cromossomo, vai ter 48 milímetros, que é o equivalente a 4,8 centímetros. Só que uma célula não tem todo esse tamanho. Então, é por isso que o nosso DNA, ele é armazenado dentro das nossas células, ele é uma molécula bem fina, bem delgada, microscópica, mas ela tem um tamanho de 4,8 centímetros. Então, essa molécula, que tem 4,8 centímetros, ela é empacotada dentro das nossas células no núcleo, graças aos nucleossomos. Mas para que possa ocorrer esse deslizamento dos nucleossomos, esse afrouxamento dos nucleossomos e, consequentemente, favoreça a transcrição, é necessário que ocorram algumas modificações ao longo da estrutura das estonas. Então, aqui a gente tem a estona H2A, H2B, H3 e H4, que são as principais estonas, são as que compõem o nucleossomo. E o que a gente está vendo aqui? Esse Pzinho é a fosforilação, onde tem A é a acetilação, e aqui são as sequências de aminoácidos. Onde tem essa letra K numa sequência de aminoácidos, significa o aminoácido lisina. Então, o que a gente está vendo aqui é a acetilação de lisinas na posição 5, na posição 9, 13 e 15. Essas modificações da lisina, acetilação, na lisina H2A, vão favorecer o afrouxamento do nucleossomo, então aquele deslizamento que permite a transcrição, a liberação do DNA graças a essa acetilação. A gente também está vendo aqui, olhando aqui a estona H2B, é que ela tem locais, resíduos de lisinas que podem ser também acetiladas, contribuindo para o afrouxamento da ligação do DNA com o nucleossomo, e também existem serinas que podem ser fosforiladas e lisinas que podem ser metiladas. Essa metilação ela tem um efeito contrário à acetilação. Quando as lisinas são metiladas, aqui a lisina 23 é um sítio de metilação, ocorre uma heterocromatinização. Isso quer dizer que há um arroxo, ou seja, o DNA fica mais ligado à estona, não havendo a transcrição naquela região. O DNA vai ficar compactado. Então, aqui embaixo, olha, a gente vê que existem outros sítios de metilação. R é o aminoácido arginina. Então, na estona H3, que faz parte do nucleossomo, a gente tem alguns resíduos de aminoácidos que podem ser metilados. E ao serem metilados, eles levam aquele trecho do DNA a formar uma cromatina heterocromatinizada com a estona, mais ligada na estona. Então, aquela cromatina naquela região que está metilada, ela não será
transcrita. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que a lisina 9 dessa histona 3, ela pode tanto ser acetilada quanto metilada. Então, quando ela for acetilada, ela permite o afrouxamento do nucleossomo e favorece a transcrição. No entanto, quando ela for metilada, a gente tem a heterocromatinização. Então, é interessante que várias lisinas vão poder sofrer tanto acetilação quanto metilação. Então, dependendo das enzimas que estão presentes, se for uma enzima envolvida na metilação, a gente vai ter a forma da cromatina não transcrita, que é a heterocromatina. Mas se a gente tiver ali presente enzimas que são estonoacetiltransferases, elas vão acetilar as lisinas, como a gente vê aqui, ó, uma lisina acetilada, aí a gente tem a expressão gênica ativada. No entanto, se a lisina for metilada, como a gente está vendo aqui do lado, que são as metilases, que vão metilar esses aminoácidos, o efeito da metilação, aqui a gente tem uma monometilação, aqui uma dimetilação, e aqui a gente tem 1, 2, 3, trimetilação na lisina, ou seja, uma trimetillisina significa que essa estona, ela está aumentando a sua afinidade pelo DNA, mantendo então aquela parte do DNA na forma de heterocromatina. Então, o que a gente está vendo são modificações como metilação, fosforilação e acetilação, que vão contribuir para o processo de expressão gênica, para o processo de remodelagem da cromatina. Uma outra modificação que a gente viu aqui é a fosforilação das serinas. Então, a gente está vendo aqui esse aminoácido S-serina nas estonas e eles estão fosforilados. O que é que isso provoca? A gente está vendo que um grupamento fosfato ele tem carga negativa. Se tem carga negativa, a estona vai ficar com carga negativa. E o DNA tem carga negativa. A gente sabe que negativo com negativo se repele. Então, se vão se repelir, eu vou aumentar, vou liberar mais, vou deixar mais frouxo o nucleossomo, ou seja, vou favorecer, aumentar a transcrição naquele trecho. Então, onde tiver fosforilação, do mesmo modo que a acetilação, contribui para a transcrição. Por que a acetilação contribui para a transcrição? Porque a gente está vendo aqui, ó, que as lisinas têm cargas positivas. Então, essa carga positiva da lisina na estona vai fazer com que ela tenha alta afinidade pelo DNA, que é um ácido negativo. Então, quando eu acetilo essa lisina, eu tiro essa carga positiva, diminuo essa afinidade do DNA pela estona, o que afrouxa o nucleossomo. Então, é por isso que a acetilação, ela vai promover esse afrouxamento da relação do DNA com a estona no nucleossomo. Enquanto que a metilação não, ela não interfere na carga positiva e ela aumenta, por aumentar aqui ela aumenta a interação do DNA com a estona. Isso fazendo com que ocorra um aumento da heterocromatinização. Então, a gente olha aqui e a gente vê qual é o resultado dessas modificações. Então, como eu falei, ó, uma metilação na lisina 9, aqui nessa estona 3, ó, a gente tem aqui o exemplo da estona 3 com metilações em argininas e lisinas, que são aminoácidos carregados positivamente. Essas metilações, elas vão promover a formação de heterocromatina, ou seja, o silenciamento gênico. Então, a gente tem uma maior afinidade entre o DNA e a estona, fazendo com que haja uma maior compactação desse DNA no nucleossomo, tornando aquele trecho do DNA silenciado. Enquanto embaixo, a gente tem que a trimetilação dessa lisina associada com a acetilação da lisina 9, a gente vai ter uma maior liberação, um afrouxamento da relação dessa estona do nucleossomo com o DNA. E aí a gente tem um aumento da expressão gênica. Já a metilação da lisina 27, essa lisina aqui 27, ó, gera o silenciamento dessa expressão gênica. Então, o que a gente está vendo é um exemplo
do significado dessas modificações com metilações e acetilações nessa relação da histona 3 com o DNA e, consequentemente, o efeito na expressão gênica. Então, a gente falou das estruturas que compõem o núcleo, a gente falou do envelope nuclear, da membrana externa e interna, nós falamos dos poros nucleares e da sua importância para o tráfego entre o citoplasma e o núcleo, a gente falou da importância da lâmina nuclear como um agente que mantém a estrutura desse envelope nuclear e interage e conecta-se com a cromatina. A gente falou do nucleoplasma, que contém os componentes necessários para as atividades que ocorrem no núcleo e a manutenção da integridade do genoma, a replicação desse genoma e a transcrição desse genoma. A gente falou de como esse genoma está empacotado, armazenado dentro do núcleo na forma de cromatina, associado com proteínas histonas e não histonas. E, finalmente, a gente vai falar do nucleo. E o que são os nucléolos? O nucleolo é um corpúsculo que geralmente é esférico, visível em células vivas quando examinadas ao microscópio ou até sem coloração. Os nucléolos contêm grande quantidade de ácido ribonucleico, ou seja, RNA, e de proteínas básicas ao lado de pequenas quantidades de DNA. A gente sabe que aqui nessa região do nucleolo, no núcleo, a gente tem as alças dos cromossomos que codificam esses RNAs. Então a gente vai ver que esse nucleolo, ele é geralmente basófilo, ou seja, ele em razão do RNA, da grande quantidade de RNA, ele vai corar com corantes básicos. Então a gente, por exemplo, usando azul de metileno, a gente vai ver o nucleolo. A gente vai conseguir ver as estruturas do nucleolo corados em microscopia óptica por azul de metileno. Aqui a gente está vendo esse nucleolo numa eletromicrografia, microscopia eletrônica. Então, o nucleolo é esse local de síntese dos RNAs ribossômicos e, consequentemente, da montagem das subunidades ribossomais. Então, a gente vai ver que esses nucléolos são essas estruturas esféricas, não envolvidas por membrana. Então, o núcleo ele tem a membrana, mas o nucleolo é uma sub-região do núcleo. É uma região que concentra as alças de DNA-R, ou seja, o DNA que codifica RNA ribossômico. Eles são facilmente vistos ao microscópio de luz, ao microscópio óptico comum, graças ao seu tamanho, que pode variar de 1 a 7 micrômetros, dependendo do tipo celular e também do estado funcional da célula. Ou seja, se a célula está no momento onde ela tem muita tradução de proteínas, ela requer uma grande quantidade de ribossomos. E os ribossomos vão ser sintetizados nesse corpo granular, vão ser montados nesse corpo granular do nucleolo. Então, quanto mais ribossomos são necessários para a célula, maior será esse nucleolo. Então, estado funcional com alta transcrição vai requerer, e com alta tradução de proteínas, síntese de proteínas, vai requerer muita produção de ribossomos para que essa tradução ocorra no citoplasma. Então, os ribossomos são montados aqui no núcleo. Então, o que a gente precisa saber é que a forma e organização estrutural dos nucléolos vai depender dessa atividade e função celular. As células que apresentam alta atividade de produção de ribossomos, esses nucléolos são geralmente grandes e complexos. Nucléolos pequenos, em forma de anel, são encontrados em células que produzem poucos ribossomos, como, por exemplo, linfócitos e monócitos do sangue. Então, apesar de existirem núcleos com 2 ou mais nucléolos, geralmente existe apenas um nucleolo por célula. Então, esses nucléolos eles são estruturas dinâmicas que, durante a divisão celular, eles sofrem uma desmontagem. Então, na prófase, na mitose, ele se reorganiza, ele se desmontará, porque os cromossomos, as alças dos cromossomos que codificam os RNAs ribossômicos que estão aqui nessa região, elas serão condensadas nos seus respectivos cromossomos e o nucleolo desaparecerá.
Esse nucleolo só se reorganizará no final da telófase, quando os novos núcleos começam a descondensar os cromossomos, e aí a gente tem a transcrição também de RNA ribossômico nesses novos núcleos. Então, no final da telófase, a gente tem a reorganização dos nucleolos. E essa alteração da existência ou não de nucleolo vai depender também, como acontece com a lâmina nuclear, da presença de proteínas quinases que fosforilam alguns dos componentes envolvidos na organização do nucleolo. Então, aqueles componentes, por exemplo, envolvidos na transcrição de RNA ribossômico, eles são inativados por fosforilação. E nesse momento a gente tem um interrompimento da transcrição, quando essa célula está se preparando para dividir, quando ela entra na prófase da mitose. Então, quando acaba essa etapa, esses componentes, essas proteínas envolvidas com a transcrição das moléculas de RNA ribossômico vão ser desfosforiladas e a transcrição será retomada como consequência da reorganização dos nucleolos. Então, só para a gente olhar como ocorre a montagem das subunidades ribossomais no nucleolo. Então, aqui a gente tem a estrutura do núcleo. Então, aqui eu tenho o núcleo, dá para ver aqui o envelope nuclear com os poros nucleares. Aqui a gente tem em lilás o nucleoplasma. E aqui a gente começa a ver o que seria uma delimitação correspondente à região do nucleolo, onde a gente tem uma região um pouco mais granular, que é onde eu encontro as subunidades ribossomais já montadas. A gente tem esse corpo denso fibrilar, que é onde a gente encontra os RNAs ribossômicos associados com proteínas ribossômicas. Proteínas essas que foram sintetizadas no citosol, que são as ribonucleoproteínas, e foram endereçadas aqui para essa região do componente fibrilar denso para montagem, para dar início à associação dessas proteínas com os RNAs ribossômicos que estão sendo transcritos aqui, ó, pela RNA polimerase 1, a partir de alças do DNA que corresponde ao DNA R, ou seja, o DNA que codifica RNA ribossômico. Então, a gente está vendo essas faixazinhas aqui, essas fitazinhas verdes, significam os RNAs ribossômicos sendo transcritos. E em seguida, eles são associados a essas proteínas aqui, que são as proteínas ribossômicas, com a ajuda desses fatores que processam os RNAs que foram transcritos, fatores de processamento, que vão permitir a montagem aqui nessa região fibrilar. Por que ela é fibrilar densa? Porque além da gente ter os RNAs, a gente já tem a associação com as ribonucleoproteínas ou proteínas ribossômicas. À medida que essa associação vai acontecendo, a gente tem a montagem. Então, essa montagem das subunidades de ribossomas no nucleolo começa com a transcrição dos RNAs, e aí a gente tem que pensar quem são esses RNAs transcritos nessa região do nucleolo aqui. São o 28S, que é transcrito no nucleolo, o 5,8S, que também é transcrito aqui nessa região, no centro fibrilar, onde a gente tem o DNA R, ou seja, DNA que codifica RNA ribossômico. A gente tem, para se associar com esses RNAs 28S, 5,8S e 5S, gente, por que chama RNA 28S e 58S? Porque quando foi estudado o nucleolo, se isolou a estrutura desse nucleolo do restante do núcleo, e essa estrutura isolada foi examinada com relação aos RNAs presentes ali. E esses RNAs foram separados por centrifugação e se obteve, por sedimentação desse material, 2 grupos de RNAs obtidos e transcritos no nucleolo e um grupo de RNA não transcrito no nucleolo, que é esse 5S. E S é o coeficiente de Sverdiberg, que é o coeficiente de sedimentação dessas duas moléculas aqui transcritas no nucleolo e dessa molécula 5S transcrito fora do nucleolo, que a gente vê aqui. Então, esses RNAs que são transcritos dessas alças no centro fibrilar, as alças dos cromossomos, e transcrito aqui no DNA fora do nucleolo, ou seja, no nucleoplasma, esses RNAs vão se associar
Há proteínas ribossômicas, traduzidas no citosol, para formar as subunidades. A subunidade maior, de 60S, que pode ser também separada por centrifugação, que é essa daqui, ela é o resultado da associação de RNA 18S, 58S mais 5S associada a um grupo de ribonucleoproteínas. E isso vai garantir uma estrutura de subunidade maior com coeficiente de Wesberg 60. Então, aqui a gente tem a subunidade maior 60S, enquanto a subunidade menor é a associação de RNAs 18S mais ribonucleoproteínas, formando uma subunidade com 40S, com coeficiente de sedimentação 40S. Então, o que a gente vê aqui, que esses RNAs são transcritos, eles são associados com a ajuda desses fatores de processamento, e eles, após montado o complexo com a proteína, com a ribonucleoproteína, ele vai formar as subunidades que sairão do núcleo pelos poros nucleares. Então, o que a gente sabe é que, por exemplo, em procarioto, a gente tem a associação de subunidades 23S, 5S com essas proteínas aqui, um total de 31 proteínas, vai formar a subunidade maior, que em procarioto é 50S, e a subunidade menor seria também o RNA ribossômico 16S, associado com um grupo de proteínas da subunidade menor, small, S1, S2, S3, em torno de 21, total de 21 proteínas, se associam para formar a subunidade menor 30S. Então, essa associação entre essas duas subunidades resulta no ribossomo com coeficiente de sedimentação 70S. Já em eucarioto, que é o caso das nossas células, a gente tem, como eu já falei no slide anterior, a associação do RNA ribossômico 28S com o 5,8S, mais aqui, olha, pode ser visto aqui, mais o RNA ribossômico 5S, associado às proteínas da subunidade maior, large, L1, L2, L3, em torno de 50 proteínas, vão resultar numa subunidade 60S de coeficiente de sedimentação. Enquanto que a subunidade menor é a complexação do RNA ribossômico 18S mais proteínas small proteins da subunidade menor, cerca de 33 proteínas, resultando numa subunidade menor de 40S, e a associação dessas duas subunidades resulta em um ribossoma com coeficiente de sedimentação 80S. Então, esse é o mecanismo de montagem dos nucleolos e dos ribossomas que são produzidos nos nucleolos. Esse é o mecanismo de montagem dos ribossomos produzidos nos nucleolos da célula eucariótica, e no caso da célula procariótica, esses ribossomos são montados mesmo no citoplasma. Então, como a célula procariótica não tem núcleo, ela também não tem um centro organizador, um centro de montagem de nucleolos como de ribossomas, como na célula eucariótica. Então, a célula procariótica, ela não tendo um núcleo organizado, separado por uma membrana, ela não tem essa região denominada de nucleolo. Ela, no seu nucleóide, no seu DNA, ela tem regiões que codificam RNA ribossômico, que é também transcrito, só que desta feita no citoplasma, onde essas subunidades são montadas por associação com proteínas, no mesmo modo que os RNAs ribossômicos de eucariotos se associam com proteínas para a montagem das subunidades ribossomais. Então, são esses ribossomos que irão contribuir para a tradução de proteínas, quer em eucarioto, onde ocorre a sua montagem nos nucleolos, quer em procarioto, onde ocorre a montagem das subunidades ribossomais no citoplasma. Então, sabendo que as células eucarióticas apresentam um núcleo e que muitos dos eventos que ocorrem no citoplasma têm as informações presentes no núcleo, elabore um modelo que explique a comunicação do núcleo com o citoplasma, para que nós tenhamos todas essas funções que a célula desempenha comandadas por esse núcleo. Uma outra pergunta importante para a gente é: a cromatina, o DNA presente no núcleo dessa célula, quando ele se encontra na forma de heterocromatina, qual o significado desse estado da cromatina
com relação aos genes presentes nessa porção da cromatina que se encontra na forma de heterocromatina. Qual o impacto desse estado de heterocromatinização de alguns genes para as células?